Pessoal, boa tarde. O que eu queria falar para as pessoas é que de vez em quando o povo faz umas pesquisas e essas pesquisas indicam que aqueles problemas que tem no Rio de Janeiro, nas favelas, essa matança, essas roubalheiras, essas coisas que tá acontecendo no país, segundo os historiadores, o povo que levanta, faz essas pesquisas, segundo eles são os pobres, os negros e os analfabetos que faz isso. Eu digo que não. Por quê? Quem acabou com a população brasileira, quem acabou com o Brasil, quem afundou, quem está acabando com o Brasil, não são os pobres, não são os analfabetos. Porque os pobres e os analfabetos, eles não têm como fazer o que os estudiosos estão fazendo. Esse povo que são intelectual, que segundo eles são educados, porque segundo eles a educação é só para quem estuda. Eu nunca estudei, então para os estudiosos eu sou além do analfabeto, além de eu ser analfabeto, eu sou também um ignorante, certo? Só que eu discordo disso, não sou ignorante. O ignorante mesmo são essas pessoas que estudam, que têm estudo, que se desfaz dos outros e joga a culpa dos seus erros para cima dos pobres, dos negros e dos analfabetos. Analfabeto não rouba não, filho, não tem condição não. Quem acabou com os hospitais foram os políticos, os intelectuais, presidente, senadores, deputados, certo? Os que têm estudo, porque os que não têm estudo, como o Tiririca, não roubou, certo? Porque quando o Tiririca assumiu, disse que surgiu na mídia que o Tiririca era analfabeto. O analfabeto entrou, ficou o período dele lá, saiu e não roubou. Não foi acusado de roubo, certo? Então essas pesquisas que se fala que o problema do Brasil são os pobres, os negros e os analfabetos é mentirosa. Isso não funciona assim. Eu sou analfabeto, mas não sou ladrão. Eu não tenho como roubar hospital. Eu não tenho como desviar dinheiro da saúde, da educação, da segurança pública, certo? Eu não tenho como roubar, nem eu, nem analfabeto nenhum tem capacidade para isso, de desviar dinheiro, de roubar o povo, de roubar a nação inteira, certo? Certo? Aí diz que os negros, os pobres, os analfabetos, esses são os coitados, eles são os que mais sofrem nas mãos desses políticos corruptos, que ficam massacrando o povo. Agora, como esse ano é ano de eleição, aí os analfabetos vai servir para votar para eles, certo? Os pobres vai servir, o voto deles vai servir para votar para os inteligentes, para os intelectuais, os que são estudiosos, certo? Diz que essas coisas tem que melhorar a educação. Quando eles falam de educação, estão se referindo a estudo, a colégio. Eu nunca estudei, mas não sou mal educado não, senhores. Eu não tenho estudo, mas não sou mal educado. Estudo não dá educação a ninguém, certo? Estudo não dá educação a ninguém. Nas eleições passadas, eu vi um candidato fazendo atos obscenos com as mãos para uma senhora, para uma mulher. Ele é estudado. Isso é educação? Eu já vi tantos políticos falando os palavrões, falando coisas absurdas. Devia não falar, porque eles não são educados. Mas é o contrário, irmão, amigos. A educação vem de berço. Eu sou pobre, mas sou um pobre educado. Meu pai era pobre, mas educado. Minha mãe pobre, educada. Minha família
Os que são pobres são educados, da minha família. A educação vem de berço. A criança nasce educada por causa da educação dos pais, da criação dos pais, que torna a pessoa educada. Não é colégio, não. Eu não sou contra quem estuda. Eu nunca estudei, mas não sou contra quem estuda, não. Quer estudar é bom para ter um futuro, para isso ou para aquilo. Para ter, hoje em dia, se não tiver estudo, não tem chance de emprego, não tem chance de muita coisa. Então é bom que estuda. Mas falar que a pessoa que não estuda é mal educada, não tem educação, isso aí não. Eu não tenho estudo. Educação sim eu tenho, certo? Tenho educação. Então a educação não depende de colégio não, certo? Agora, essa coisa do governo, dessas pesquisas aí, são mentirosas. Pobre, negro e não sei o que mais. Agora, negro, quando se diz que a maioria dos jovens que morrem são negros, que morre matado é negro, eu concordo, porque a população brasileira, acho que 90% é negra. 90% dos brasileiros são negros, eu acredito. Eu não tenho pesquisa, não faço pesquisa. Mas a minha pesquisa é feita na terra, assim, andando mesmo, que eu fui andarilho muito tempo, vivi nas ruas como andarilho. Então aí a pessoa percebe, tem muito mais negro do que branco. Até porque a pessoa morena se declara negro. Então por isso que morre mais negro do que branco, certo? Mas não é porque os negros são bandidos não, é porque tem muito. É a maioria, é a grande maioria, certo? E não são todos pobres, negros, que são vagabundos não, que são bandidos. Porque as pesquisas generalizam. Mas não, gente, cuidado em fazer essas pesquisas de vocês. De ficar falando besteira. Não é todo pobre que é ladrão, não é todo negro que é bandido, certo? E não é todo analfabeto também que é bandido não. Mas primeiro que o analfabeto, coitado, ele não vai saber roubar ninguém. Como é que ele vai saber roubar? Ele não sabe fazer nada, não tem chance, ele nem falar direito não sabe. Então não tem como fazer esses roubos não. Quem rouba mesmo são os estudiosos, as pessoas estudadas, entendeu? Rouba mesmo, e sem dó, entendeu? Isso sim é roubo. Então eu vivo indignado com essas pesquisas, vivo indignado com esse dito do povo que se diz que pobre, negro e analfabeto são ladrão, são bandidos. Não é não, eu não sou bandido, não sou analfabeto, mas não sou bandido, não sou ladrão, certo? E eu acredito que igual a mim tem muitos pai de família, trabalhador, que não é ladrão, é pobre, mas não é ladrão. Até porque você já pensou se toda a população da terra fosse rica? Não tem como. Então tem que ter os pobres para trabalhar para os ricos. Se não existisse o pobre, não existia rico, porque o rico não sabe trabalhar não. Quem trabalha é os pobres, para sustentar a nação. Hoje em dia já fizeram umas máquinas aí, mas mesmo fizeram as máquinas, mesmo assim tem que ter um pobre para operar ela. Porque um médico, um formado em engenharia, não sei em que mais, esse pessoal estudado não vai subir numa máquina para operar a máquina na terra pegando poeira o dia todo. Então de qualquer forma precisa do pobre que trabalha, certo? Pobre que trabalha. Então vamos parar com isso. E se todo pobre tivesse a minha opinião, nas eleições daria o troco, os políticos estudiosos.